Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo rumo às eleições municipais de 2020. Hoje eu vou falar um pouco sobre os princípios da administração pública. Infelizmente, aqui em nossa cidade, nenhum político conhece os princípios que regem a administração pública. O artigo 37 da Constituição Federal traz de forma exemplificativa alguns dos princípios básicos que aquele que direta ou indiretamente atua na administração pública tem o dever de conhecer. São princípios básicos da administração pública: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu vou explicar para você cada um deles. De acordo com o princípio da legalidade, o agente público deve agir somente quando autorizado pela lei. Levando isso em consideração, por óbvio, o agente público não pode fazer o que ele deseja simplesmente por ser sua vontade. Um exemplo recente aqui em nossa cidade foi a desastrosa tentativa do poder público de restringir o direito constitucional de ir e vir nas cidades que cortam o nosso município por meio de um decreto municipal. Inclusive, o assunto foi objeto do vídeo que publiquei aqui, intitulado Aspectos Jurídicos do Covid-19 em nossa região. Caso você não tenha visto, visite a minha página do Facebook, @AlisonKruger2020, e acompanhe o conteúdo. Vimos que, tão rápido como foi editado o referido decreto, sobreveio decisão da Justiça Federal de Caraguatatuba cassando a ordem de restrição nas rodovias que cortam a nossa cidade. Ao contrário do que muitos acreditavam, o prefeito não poderia determinar a referida restrição do direito de ir e vir, uma vez que somente a União tem esse poder. Pelo princípio da impessoalidade, a administração pública tem o dever de tratar todos os cidadãos de forma igual. Você pode estar pensando, mas Alisson, isso é óbvio. Mas como eu vou demonstrar para você, o administrador público se esquece desse princípio. Levando tal princípio em consideração, o prefeito ou os vereadores, quando executam os seus atos, devem considerar que não podem beneficiar ou prejudicar um determinado cidadão ou uma classe deles. A título de exemplo, não pode a Câmara autorizar uma alíquota de IPTU para o morador e outra para aquele que tem imóvel aqui, mas mora em outra cidade. O princípio da impessoalidade serve também para impedir o mau caratismo de alguns agentes públicos, de afirmarem que um determinado ato foi feito por eles, pessoa física, quando na verdade qualquer ato realizado pelo agente público é um ato do órgão o qual representa. O exemplo típico é o suposto candidato a prefeito em período de campanha que declara: "Eu fiz aquela creche", quando na verdade quem fez foi a pessoa jurídica de direito público que ele representa. No caso do exemplo, a prefeitura. Outro exemplo é do vereador que se apresenta vergonhosamente ao lado de uma obra feita pela prefeitura, dizendo-se que é o responsável pelo requerimento da obra, quando na verdade os verdadeiros responsáveis pelo pedido fomos nós, o povo, que os elegeu. O princípio da moralidade é um pouco subjetivo, mas dou um exemplo bem rápido. O agente público não pode, ainda que a lei permita, realizar um determinado ato que não é moral. O agente público tem o dever moral de distinguir se o ato, embora dentro da legalidade, não está eivado de desonestidade. Pelo princípio da publicidade, todos os atos realizados pela administração pública direta ou indireta devem ser públicos. Um dos maiores exemplos do princípio da publicidade foi a edição da Lei 6.924 do ano de 2009, a chamada Lei da Transparência, que obriga a União, os estados e os municípios a publicarem na internet em tempo real os seus gastos. Somente por conta disso é que podemos ter acesso aos contratos realizados pela Prefeitura, pela Câmara e por outros órgãos públicos diretamente no portal da transparência. Você deve se lembrar daquele vídeo que eu publiquei aqui na minha página denominado
o túnel das lamentações? Pois é, só foi possível fazê-lo por conta do princípio da publicidade. Por fim, mas não menos importante, temos o princípio da eficiência. Esse é o princípio que determina que todo agente público tem o dever de atuar da forma mais eficaz, neutra e imparcial possível, entregando o serviço público de qualidade o mais rápido possível, evitando a tão conhecida burocracia. Um exemplo disso é aquele requerimento que você fez junto ao órgão público e que está demorando injustificadamente. Você sabe que, na verdade, está faltando apenas aquele carimbaço. Essa situação, inclusive, foi retratada em um quadro de um famoso programa de humor no longínquo ano de 2004. Lembra daquele personagem do programa que somente mediante ao pagamento de uma taxa extra emitiu o seu carimbaço autorizando o serviço? Mas não é só isso. O referido princípio determina também que o dinheiro público seja aplicado de forma eficiente pela administração pública em suas obras. Eu vou explicar para você. O prefeito de uma cidade deve, pelo princípio da eficiência, começar e terminar uma obra pública o mais rápido possível. Não estou falando de pular etapas de uma obra, diminuindo a espessura das colunas, por exemplo, mas sim de executar o projeto de engenharia dentro do prazo mais razoável possível. Eu vou dar um exemplo bem prático a respeito desse princípio. A Prefeitura de Ubatuba está muito vagarosamente realizando a construção de uma creche em um determinado bairro da nossa cidade. Se o prefeito estivesse atento ao princípio da eficiência, só começaria a obra se soubesse que teria toda a verba para realizá-la. Já que começou a obra, tem o dever constitucional de entregá-la dentro do prazo razoável. Com a demora ou até mesmo a paralisação da obra, a população não pode utilizar o serviço público que seria disponibilizado com o término da mesma. Ao mesmo tempo, o dinheiro imobilizado na obra, cuja execução é lenta ou até mesmo inexistente, poderia ser investido em outro serviço público, mas não pode, porque o administrador público, por ineficiência, não soube aplicar corretamente o dinheiro público. Esses são os princípios norteadores da administração pública. Importante ressaltar que são apenas exemplos a serem seguidos por aqueles que integram a administração pública direta ou indireta. Levando os referidos princípios em consideração, e em especial pela eleição que se aproxima, o atual prefeito e os vereadores levaram esses princípios em consideração? Acho que sabemos a resposta. Como sempre, peço que curta minha página no Facebook, @AlissonKruger2020, e compartilhe o vídeo, para que um número cada vez maior de pessoas tenha acesso ao conteúdo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.